Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem agora vem com mais um relato diferenciado. Esse relato que eu vou contar é de um caminhoneiro chamado Marcos. Ele passou por tudo isso que ele vai nos contar na estrada de Rio de Janeiro. Ele disse que nunca tinha passado por uma experiência tão gigante e tão assustadora, que ele divide com a gente. Porque ele disse que os caminhoneiros, a vida deles é mais na estrada do que em casa. Eles param mais fora de casa do que em casa com a família. Na realidade, a casa deles é o caminhão. E eles muitas vezes eles não contam para as pessoas, né? As coisas que eles veem na estrada, como vultos passando na frente do caminhão durante a noite, como bichos atravessando na frente do caminhão e outras coisas singulares. Mas na realidade, o que aconteceu com ele foi muito além do que ele já tinha vivido até então. Ele estava em casa sem carga, porque era uma época meio ruim, uma época meio de chuva, né? Então, uma pessoa ligou para ele do Rio de Janeiro, pedindo para ele levar até um sítio distante, num lugar muito afastado, uma máquina, uma retroescavadeira, em cima do caminhão, porque a pessoa estava fazendo um açude e não tinha nenhum caminhão nas redondezas que pudesse carregar uma retroescavadeira daquele porte. Então, ele foi contratado para levar. Como ele estava sem dinheiro numa fase ruim da vida dele, ele aceitou, porque aquele dinheiro caiu como ouro na vida dele naquele momento. Então, ele foi, organizou tudo, botou carga no caminhão e estava pronto para a viagem. Então, quando ele estava saindo para viajar, com tudo organizado, tudo certinho, a esposa dele veio muito quieta e ela tinha uns pressentimentos estranhos sempre que ele viajava e sempre avisava para ele. E ele disse que interessante, porque todos os pressentimentos que ela tinha geralmente eram batata. E que ele sempre gostava de ouvir, porque dava tudo certo o que ela falava. Então ele olhou para ela e disse por que ela estava com a cara tão estranha. Ela disse que estava com um pressentimento ruim. Se ele tinha certeza que ele queria mesmo levar essa carga para esse lugar tão distante. Aí ele disse, minha querida, a gente está numa fase tão ruim, tão complicada, por que eu não vou levar? Fica tranquila, vai dar tudo certo. Então ele entra no caminhão e vai. Só que quando ela abraça ele, dá um beijo no rosto e deseja boa viagem, ele sente um arrepio muito grande no corpo todo. Mas mesmo assim ignorou o pressentimento da esposa e seguiu viagem. Tudo bem, a estrada estava boa, a chuva estava fina. Quando ele começou a se aproximar do Rio de Janeiro, o calor começou a pegar. Já estava começando a escurecer e lá não estava chovendo. Estava bem quente, quente demais. Então ele abriu os vidros do caminhão para pegar um vento no rosto, começou a ouvir uma estação de rádio e seguiu viagem. Só que aí a noite foi caindo. E quando a noite foi caindo, ele começou a procurar um posto de gasolina, alguma coisa, para ele poder estar estacionando o caminhão e descansar para continuar a viagem no outro dia. Porque eles não gostam de viajar durante a noite, porque geralmente à noite fica muito tédio na estrada, principalmente quando a estrada é escura. E eles têm medo, né, dos perigos que acontecem à noite. Então, geralmente, eles param à noite nos postos de gasolina, descansam, acordam cedo e vão. Só que ele não estava achando posto nenhum. Não estava encontrando era nada. Mas, indo viajando ele estava, viajando ele foi. Continuou. A noite caiu, a escuridão pegou na estrada. Mas a estrada estava muito tranquila. Ele disse que não viu nada de mal. Só que aí o frio começou a pegar muito forte. Então ele fechou os vidros do caminhão e começou a ouvir uma estação de rádio que estava dando o resultado de um jogo de futebol que tinha tido recente. Então, para ele não sentir muito sono, ele começou a ouvir, né, essa transmissão do jogo. De repente, do nada, algo bate atrás do caminhão com muita força. Mas algo assim que parecia que tinha batido uma tora de alguma árvore no caminhão. Então ele olha para o retrovisor e não vê nada. Olha para o outro retrovisor e não vê nada. E isso ele acha muito estranho. Ele segue viagem, mais encafifado com aquele barulho que deu atrás do caminhão, porque ele pensou, será que bateu alguma coisa no caminhão? Mas ele não viu nada. E aí ele olhou para a câmera de ré e também não viu nada. Então ele voltou a olhar de novo pelos retrovisores. E quando ele voltou, ele sentiu algo que ele nunca sentiu na vida dele. Tinha uma criança que estava pendurada atrás do caminhão dele. Uma criança pálida, uma criança com um semblante horrível. E ela olhava para ele rindo. Quando ele viu aquilo, ele acelerou o caminhão.
Ele disse que ficou com muito medo. Muito medo, muito medo, e aquilo foi apavorando ele cada vez mais. Ele disse que não fazia ideia o que era aquilo, de tão ruim que era. Então, de repente, do nada, ele meio que perdeu o controle do caminhão e quase bateu. Quando isso aconteceu, ele parou o caminhão e olhou ao redor de tudo no caminhão. E a criança não estava mais lá. Ele disse: Meu Deus, onde é que essa criança foi parar? Era uma alma penada, ele pensou. Então, eu vou seguir viagem e vou sair dessa estrada o mais rápido possível. Vou achar um posto de combustível, alguma coisa, para eu poder estar me descansando essa noite em segurança, porque essa estrada não é boa. E assim ele fez. Continuou a viagem, meio que desligou do que tinha acontecido. Passaram-se uns 10, 15 minutos, ele já estava mais relaxado. Mas sempre com o que a esposa dele tinha falado para ele na cabeça, para ele tomar muito cuidado. De repente, ele viu algo pular em cima do teto do caminhão. E ele disse que quando aquilo pulou em cima do teto do caminhão, ele sentiu novamente um gelo tomar espinha. E ele olhava para os retrovisores e não via nada. Olhava pelas as câmeras tudo de ré e não via nada. E ele seguiu viagem. Mesmo apavorado, com muito medo, ele seguiu viagem. De repente, ele começa a ver os barulhos na porta do caroneiro. Mais uma batida muito forte na porta do caminhoneiro. Ele disse que o medo foi tanto que tomou conta dele que ele não teve coragem de olhar para a porta, nem para a janela do caroneiro, de tanto medo que ele estava. E ele continuou seguindo viagem porque ele só queria achar um posto de gasolina para parar esse caminhão. E o lugar era muito, muito escuro. Do nada começa a ser arranhado na porta, no vidro do caroneiro. Algo começa a arranhar com força, como unhas fortes, na janela do caroneiro. Então ele diz: Meu Deus, o que é isso? Eu vou ter que olhar o que é, eu não posso deixar de olhar. Então ele vira o rosto para o lado. E quando ele vira, o pavor toma conta. Era exatamente a mesma criança que ele viu atrás do caminhão, com umas unhas muito grandes, olhando para ele com um olhar macabro e rindo cada vez mais com o apavoro dele. Então ele se desesperou. Ali ele sentiu o desespero tomar conta da alma dele porque ele viu que se tratava de algo muito péssimo, muito mal. Então ele começa a respirar e a orar e pedir para Deus dar calma para ele, dar sabedoria para ele, porque ele meteu o pé no acelerador e ele só queria sair daquele lugar. E ele disse que quanto mais ele acelerava, mais a criança ria da cara dele. Mais a criança fazia festa pelo lado de fora do caminhão e arranhava e batia mais e mais na porta e na janela do caroneiro. Ele disse que, meu Deus, me ajuda, por favor, eu preciso achar um posto de gasolina, fazer que eu encontre luzes, que eu encontre gente, sair dessa escuridão. Eu não aguento mais ficar aqui. De repente ele disse que depois de tanto orar e pedir para Deus, e a criança rindo da cara dele, ele disse que avistou uma luz de um posto à distância. Era um posto pequeno, mas era um posto de combustível. Diz ele que quando desceu, ele foi correndo falar com o frentista e pediu pelo amor de Deus para ele poder dormir ali. E o frentista disse que não tinha como, porque não tinha espaço. E ele disse: por favor, eu pago o que for para me ficar aqui, mas deixa eu ficar. E o frentista, vendo ele muito, muito apavorado, falou que tinha um quartinho no final do posto que eles poderiam alugar para ele então. Então ele pagou e lá ele dormiu. Dormiu, vírgula, porque ele não conseguiu fregar o olho. Ele estacionou o caminhão e foi lá e tentou descansar. Diz ele que aquela imagem daquela criança não saía da cabeça dele. E ele disse que nunca vai esquecer, porque foi a coisa mais horrível que ele já viu na vida dele na estrada. Então ele disse que no outro dia, quando ele acordou, ele foi olhar o caminhão todinho. Não tinha marcas de unha, não tinha marcas de nada. O caminhão estava tudo certinho. E ele disse que viu. E ele disse que não adianta dizer que não porque ele viu. Então ele entrou nesse caminhão e ele tratou de levar essa reta escavadeira o mais rápido possível para o destino. E quando ele retornou, ele não voltou pela mesma estrada. Diz ele que foi a pior experiência que ele teve durante a vida dele toda de caminhoneiro. Ele ainda é caminhoneiro, mas hoje em dia ele evita as estradas da noite. Quando começa a escurecer, ele já busca um posto e já para. Porque a lei entre os caminhoneiros fazer isso. E ele nunca mais, de então, avistou mais nada nas estradas. Mas ele disse que aquilo era extremamente real o que ele viu. Que ele poderia ter morrido na estrada. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. O meu tempo está estourando. Mandem seus likes, seu comentário e não esqueçam de inscrever-se no meu canal. Um beijo bem grandão da Bruxa de Salem.